Oi, gente, tudo bem? Estou aqui prestes a iniciar uma atividadezinha física, né? Jogar uma bolinha numa terça-feira, já se aproximando aí do Natal. E a conversa hoje é sobre Paulo Freire, que está muito na boca de todo mundo, de gente que inclusive nunca leu a obra de Paulo Freire, para estar falando bobagens a respeito desse grande educador brasileiro e mundial. Roda aí a vinheta. Pois é, gente, Paulo Freire tem sido massacrado aí pela direita, pela ultradireita brasileira, inclusive sendo chamado ontem pelo presidente da República de energúmeno, sem sequer o próprio presidente saber o que é um energúmeno. Pois bem, Paulo Freire foi uma pessoa, um educador, um advogado que se dedicou à educação, à filosofia da educação, e que desenvolveu, dentre outras coisas, um método de alfabetização de adultos. Esse método, reconhecido no mundo inteiro, tornou Paulo Freire um dos 3 pensadores na área de educação mais citados em todas as obras da área de humanas pelo mundo afora. Então, Paulo Freire conseguiu essa repercussão do seu trabalho com muita seriedade, ele que inclusive foi secretário municipal de educação da cidade de São Paulo, mas deixou esse legado que agora vem sendo duramente criticado pelas pessoas que não conhecem o trabalho de Paulo Freire, que é um trabalho ancorado no construtivismo de Piaget e Vygotsky, o que não é muita novidade para nós que somos educadores e que temos formação na área de educação. De repente, muitas pessoas falando a respeito de Paulo Freire sem ser educadores ou sequer ter lido alguma coisa em relação à sua obra. É muito importante que a gente separe o joio do trigo, na perspectiva de que, quando se coloca, e aí na fala do presidente da República, de que os jovens do Brasil não sabem matemática, os jovens do Brasil não sabem ler, não sabem interpretar o que leem, ele usa como parâmetro o resultado do PISA. Mas você sabe o que é o PISA? O PISA nada mais é do que o Exame Internacional de Proficiência de Estudantes, que é um exame aplicado pela OCDE em países pelo mundo afora e estabelece parâmetros de comparação em leitura, matemática, ciências, enfim. Bom, o PISA ele é estruturado em cima de um objeto de avaliação chamado teoria de resposta ao item. É uma prova, traduzindo, onde as questões são tabuladas e elas são mais importantes do que a própria prova. Ou seja, as questões elas são parametrizadas, elas são contextualizadas, e essa teoria de resposta ao item foi adotada inclusive pelo MEC no Enem e no ENAD, que é o Exame de Proficiência de Estudantes do Ensino Superior. Então, nessa perspectiva, essa teoria de resposta ao item, ela foi desenvolvida, o início do seu desenvolvimento se deu na década de 50 nos Estados Unidos, através de um estudo coordenado por Benjamin Bloom, que definiu o seguinte, que a melhor forma de ensinar e a melhor forma de aprender transita em 3 domínios. O domínio cognitivo, que é aquele domínio que valoriza a aprendizagem, então existem pessoas que naturalmente já nascem com a maior capacidade de aprender do que outras, todos nós já tivemos colegas na escola ou na faculdade que assimilavam tudo muito mais rápido do que todo mundo, porque tinham um domínio cognitivo mais aflorado do que a média, né? Assim também como nós temos pessoas que para assimilar conteúdos têm um pouco mais de dificuldade porque a sua cognição não é tão desenvolvida. Então Bloom achava que o domínio cognitivo era importante na forma de ensinar e na forma de aprender. Entretanto, ele entendia que havia um segundo domínio, que era o domínio socioafetivo, né? O domínio da empatia,
Todos nós tivemos professores que a gente gostava muito, tinha muita empatia, e todos nós tivemos professores que nós tínhamos antipatia por ele, né? Esse domínio socioafetivo, ele faz com que você, tendo empatia por um professor, você até gosta da disciplina que ele ministra, você até estuda mais a disciplina que ele ministra, porque você até se espelha no professor. E a mesma coisa se dá com o professor que você tem antipatia, né? Então, esse domínio socioafetivo, essa afetividade, ela é muito importante na forma de ensinar e na forma de aprender, e Bloom apontou que esse era o segundo pilar da melhor forma de ensinar e aprender. E o terceiro pilar, né, que Bloom detectou, é a psicomotricidade. Ou seja, todos nós já tivemos na infância colegas que jogavam bola melhor, colegas que desenhavam melhor, ou seja, o saber fazer. Eles sabiam fazer melhor do que a média. E também tivemos colegas canelas de pau, colegas que não sabiam desenhar, ou seja, eram bons na cognição, mas não eram tão bons, por exemplo, no saber fazer. Então, Bloom entendia que era o equilíbrio dessas três situações que faziam a aprendizagem ser melhor. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, quando a gente assiste filme norte-americano, quando a gente assiste seriado norte-americano, quando a gente tem até parente que vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos, como é que nós observamos que é a escola americana? É uma escola que tem aula, é uma escola que tem atividade de laboratório, é uma escola que tem teatro, que tem música, que tem esporte, ou seja, baseado naquilo que o Bloom, lá na década de 50, descobriu com a sua equipe, o governo americano estruturou as suas escolas para valorizar os três eixos de aprendizagem de Bloom, que eram o eixo da cognição, da afetividade e da psicomotricidade. Não à toa que os americanos têm a indústria da música mais pujante, ou uma das mais fortes, porque a música é estudada na escola. Não à toa que a indústria do cinema americana é a mais forte, porque o teatro e o cinema são estimulados na escola. Não à toa que a maior quantidade de prêmio Nobel está nos Estados Unidos. Não à toa a cognição, a aprendizagem também é estimulada na escola americana. E o que é que nós vemos na nossa escola brasileira para culpar o Paulo Freire, que conhecia a teoria de Bloom? Na verdade, nós vamos culpar Paulo Freire porque o seu método não traz, na visão dessas pessoas mal informadas, uma estrutura de escola mínima que permita você trabalhar todos os eixos de desenvolvimento do indivíduo, qual seja o eixo cognitivo, o eixo afetivo e o eixo da psicomotricidade. Então é muito complicado você querer culpabilizar um teórico, da educação pelas mazelas da educação brasileira, quando na verdade o método de Paulo Freire e o método de Bloom sequer foram nem de longe aplicados na educação pública brasileira. Um outro problema que as pessoas também leigas no assunto e que se metem a falar de educação não conseguem compreender é o fato de que quando o Brasil resolve aplicar o PISA nos seus estudantes, está desarticulado a metodologia do PISA com a metodologia aplicada na sala de aula, porque a metodologia do PISA utiliza Benjamin Bloom na teoria de resposta ao item, quando na maioria das situações nós aqui nas escolas do Brasil e nas faculdades do Brasil utilizamos a TCT, que é a teoria clássica do teste. Eu vou tentar traduzir isso para você. Normalmente, quando a gente faz uma prova enquanto estudante na faculdade ou no ensino médio, a pergunta era mais ou menos assim, uma questão de múltipla escolha na TCT, que é a teoria clássica do teste. A definição de energúmeno é: letra A, pessoa de boa índole; letra B, pessoa espalhafatosa; letra C, pessoa ignorante; letra D, pessoa de má índole ou má formação. Então, isso é a teoria clássica do teste. É dessa forma que os nossos estudantes estão sendo avaliados no ensino fundamental, no ensino médio, com alguma pequena variação e até mesmo nas faculdades.
e de repente ele vai enfrentar um PISA que é assim. Energúmeno é um substantivo masculino que significa possuído, temperamental, possesso, ignorante, espalhafatoso. Nesse sentido, a definição de energúmeno poderia transitar pelos campos da letra A, oralidade e postura socioemocional, letra B, relacionamento com as pessoas no seu círculo do entorno. Então veja que a questão, como eu abordei o mesmo tema energúmeno numa abordagem tradicional da teoria clássica do teste e numa abordagem da teoria de resposta ao item, uma abordagem mais construtiva. Então a grande pergunta é, os nossos alunos estão preparados para essa abordagem de uma prova mais construtiva? Então veja que o Brasil adota um exame de proficiência de estudantes, que é o PISA, em seus estudantes, para balizar os indicadores educacionais, mas não prepara o corpo docente para elaborar tais instrumentos de avaliação e não prepara os estudantes para responder tais instrumentos de avaliação. O ano passado, um instituto brasileiro extremamente respeitado, que é o INSPER, fez um estudo a respeito do PISA com os estudantes e concluiu o seguinte: não é que os nossos estudantes não saibam os conteúdos do PISA, eles apenas não têm paciência para responder a prova do PISA, não veem nenhum retorno nesse exame, e aí faz parte da cultura de boa parte do brasileiro só se dedicar àquilo que vai dar retorno para ele, né? Então, esses dois elementos de que o estudante via questões muito longas, trabalhosas, e não se estimulava a respondê-las, fazia com que os nossos estudantes não fossem bem no PISA. Conclusão do trabalho do INSPER, qual foi? É que, na verdade, não é que os nossos alunos não saibam ler, não é que os nossos alunos não saibam matemática. Eles não estão, na verdade, estimulados a responder esse exame do PISA, porque, fundamentalmente, eles não foram conscientizados para a importância desse exame. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, passando para vocês um relato de experiência profissional minha nessa área, em algumas faculdades no estado do Piauí que começaram a ir muito mal avaliadas no ENAD, que é semelhante ao PISA e que é semelhante ao ENEM. O tipo de prova é o mesmo. E aí, basicamente, nós detectamos no diagnóstico inicial nessas faculdades o seguinte: os professores não estavam preparados para elaborar as questões baseadas na TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é o tipo de questão do PISA, do ENEM e do ENAD. Então, primeira providência, tinha que capacitar os docentes. Isso foi feito. Segundo ponto, os estudantes não estavam capacitados a responder tais questões baseados na TRI, que eram questões contextualizadas, questões longas, e, na verdade, estavam muito adaptados a responder questões do modo tradicional, que são as questões da teoria clássica do teste. Então, fomos capacitar os estudantes. Terceiro aspecto, por não ter nenhum retorno com o ENAD, os estudantes não se estimulavam a responder aquela prova do ENAD e marcavam o gabarito de qualquer jeito, porque não entendiam a repercussão que aquilo iria ter na má avaliação do curso que ele estava terminando e, consequentemente, na validação do seu diploma. Então, fomos conscientizar os estudantes. A partir do momento que esses três problemas foram resolvidos, os professores começaram a elaborar provas baseadas na teoria de resposta ao item. Estudantes foram capacitados a responder tais tipos de questões e se conscientizaram da importância de fazer a prova com dedicação, o resultado mudou. E essas faculdades começaram então a alavancar os seus indicadores e começaram a aparecer na ponta da tabela lá em cima com elevados indicadores. Então, o dado do INSPER reforça aquilo que eu já vivenciava aqui no Piauí na prática. Basicamente, os estudantes do Brasil vão mal no PISA porque eles não são conscientizados da importância que os indicadores gerados pelo PISA vão ter no planejamento da educação brasileira, não são treinados para responder às questões baseadas na teoria de resposta ao item, tampouco os professores são treinados para elaborar
tais questões e nossos materiais didáticos também não têm tais questões. E aí fica muito fácil, nesse contexto, chamar Paulo Freire de energúmeno, quando, na verdade, energúmeno são as pessoas que não conhecem a dinâmica da educação brasileira e mundial, não conhecem a obra de Paulo Freire. O presidente da República, o ministro da Educação e seus seguidores deveriam estar preocupados em compreender a dinâmica que eu acabei de explicar aqui para atacar os pontos essenciais, quais sejam um melhor planejamento da educação brasileira e deixar de lado um patrimônio da nossa educação, um patrimônio da nossa filosofia chamado Paulo Freire. Se esse vídeo, que está até um pouco mais longo do que o normal, serviu de ferramentas para você argumentar melhor as questões relativas à ideologia do governo em querer destruir a imagem de Paulo Freire, muito bem. Se esse vídeo não serviu e não contribuiu em absolutamente nada para você, é de fato preocupante, porque você de fato não quer entender o óbvio, quer continuar batendo palmas para a ideologia amalucada do presidente e seus seguidores. Um forte abraço a todos e até a próxima.